E aí, pessoal? Pretencioso eu lançar um vídeo que se chama Manual do Brasil, sem é zoado. Mas é uma resposta ao Alexandre Moraes e também à Biblioteca de Ariames. Eu queria saber teu nome. E aí a gente vai falar sobre a conversa que eu tive com o Lucas e a divergência que a gente tem de opinião. E, e assim, tem tanta coisa que eu queria discorrer aqui sobre o teu comentário. 1930 descobriram um jeito de controlar as massas. Descobriram o nazismo. E se você ficar repetindo para as massas que eles são superiores, que eles são o bem, que eles são a nata da sociedade, que eles são os merecedores do que existe, as massas vão acreditar. E assim, tem uma galera mais resistente e tem uma galera mais facilmente influenciável. A galera facilmente influenciável vai ganhar no grito essa mais resistente, porque aí o cara vai falar assim: eu acho que esse papo aí é meio merda, mas como todo mundo concorda, e aí chega uma hora que você não pode ser dissidente, você não pode chegar no meio da massa e, e simplesmente dizer: eu acho que a gente tinha que ter pena aí daquela galera ali, não pode. Porque senão você é linchado como traidor da pátria, traidor da causa, traidor do rolê todo. E isso justifica atrocidades. Então, o que os judeus fizeram, o que os nazistas fizeram com os judeus, é muito parecido com o que os japoneses fizeram com os chineses. Não procure massacre de Nanjing aí, porque senão você vai perder o tesão pelo Shogun. Você vai falar, porra, que merda, eu admirava tantos caras. Ficaram dizendo para os japoneses que eles eram superiores, que chinês era porco, que chinês era uma raça inferior, que não valia a comida que comia. E aí os japoneses entram na China e fazem experimentos extremamente cruéis e fazem massacres. Então, o que você vê o povo de Israel fazendo hoje na Palestina, o japonês fez pior na China. Pegar um monte de gente desarmada, desnutrida, no campo de concentração, e dois caras falam assim: vamos ver quem mata mais gente na espada, e os caras saem com espada para matar. E imagina morrer de tiro já é ruim, imagina morrer de espada. Imagina, né? Eu tomei eu fiz um corte aqui com anestesia geral e tomei uma série de medicamentos para ajudar na recuperação, no fechamento, na cicatrização aqui. E eu vivi assim 2 semanas de merda. Agora imagina sem anestesia, acordado, você tomar uma espadada no meio da sua barriga e ficar esperando aquilo infeccionar e ficar esperando aquilo gangrenar e morrer de dor, porque o cara não teve consideração de simplesmente dar um tiro na sua cabeça. E os japoneses eles só conseguiram fazer isso, e tem museu do massacre de Nanjing na China, e eles vão usar essa cartada ainda no futuro. Já começaram a fazer propaganda através da ficção, e eles vão esfregar isso muito ainda na cara do Japão. Ah, e isso só aconteceu porque as pessoas se convenceram de que algumas vidas valem mais do que as outras. É igual Animal Farm. Eu sou chato pra caramba porque eu vivo fazendo referência à Revolução dos Bichos e eu não explico. E eu não explico a referência porque eu acho que todo mundo tem que ler aquilo. Aquilo é leitura obrigatória, você tinha que ler aquilo antes da quinta série. Então, no Animal Farm, os caras colocam um mandamento na parede, né? No celeiro ali. Eles falam: os animais são todos iguais. E depois eles vão lá e falam: mas uns são mais iguais do que outros. E o que eles querem dizer é que alguns animais se parecem mais e, por serem superiores, eles têm direitos diferentes aos que estão embaixo. E essa crença permite todo tipo de atrocidades. Agora, assim, quando você olha antropologicamente para o ser humano ele não consegue fugir da pirâmide de Maslow e ele não consegue, a não ser que ele tenha a genética e o ambiente favorável a isso, ele não consegue chegar no topo da pirâmide de Maslow e ficar lá muito tempo ao longo da vida. Então, numa população de 200 milhões de pessoas, é muito interessante que você tenha, sei lá, 5 milhões de pessoas no topo da pirâmide de Maslow falando assim: a gente tem que corrigir esse país. A gente tem que fazer alguma coisa para melhorar isso.
Agora, é absurdo você achar que vai ter 200 milhões de pessoas pensando a mesma coisa, porque quem está na base da pirâmide não consegue pensar no país, porque ele tem que pensar nele primeiro. Enquanto você não está de estômago cheio, você não consegue pensar no futuro do país. Você está querendo almoçar, você está querendo jantar, você está querendo dar leite para seu filho. Então é uma certa crueldade também exigir de uma pessoa aquilo que ela não pode te dar. E ela não pode te dar preocupação com a sociedade inteira quando ela está preocupada em não perder a marmita pro bandido, né? É, então, cria esse ambiente. Assim, uma coisa que a gente, do mesmo jeito que os israelenses, eles têm exatamente a mesma educação que o alemão de 1930 e que o japonês de 1930. O israelense tem isso até hoje. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo escolhido de Deus, nós somos um povo especial e nós somos perseguidos porque nós somos especiais. Como nós somos os preferidos e escolhidos por Deus, o mundo inteiro nos odeia e o inimigo quer nos caçar. Isso está sendo usado de desculpa para o cara bombardear a embaixada do Irã na Síria 2 dias atrás, ontem, sei lá. Hoje, isso é usado de desculpa e o mundo inteiro ele é tão suscetível à propaganda constante pró-Israel, pró-Estados Unidos, que as pessoas veem uma embaixada de um país sendo explodida num outro país e elas não falam assim, porra, que zoado isso daí, hein? Eu acho que você não devia estar fazendo isso daí, não. Porque se você falar, você vai escutar assim, não, mas a gente foi perseguido porque a gente existe na Segunda Guerra Mundial. E isso vai ressoar com um monte de mídias, com um monte de igrejas, com um monte de núcleos, de pessoas. E aí você não vai contra aquela pessoa que te ensina a cozinhar, aquela pessoa que te ensina geografia. Você não vai contra as pessoas que são mais especiais para você e que você vai descobrindo que são todas judias e que apoiam essa educação merda que é feita com as crianças israelenses. Então, isso que aconteceu, desde que essa técnica foi descoberta, ela acontece até hoje. E até hoje nós temos pessoas que acreditam que são superiores a outras. É, isso é muito importante para mim, isso me pega muito, porque eu tive uma série de fatores que me fizeram pensar muito sobre o meu lugar no mundo. Um depoimento pessoal aqui, né? Então, uh, eu, eu cresci filho de dono de uma clínica, extremamente respeitado no hospital e na clínica dele. É, único japonês em toda a região onde a clínica estava, que era uma região periférica, de pessoas basicamente negras e pardas. E eu fui percebendo no meu meio que eu era diferente de todo mundo, que todo mundo queria me agradar e queria me agradar simplesmente porque eu era japonês, porque eu era filho de quem era. E aí eu tinha uma madrasta narcisista perversa que na frente de todo mundo ficava dizendo que eu era muito especial, que eu era superdotado, que eu era muito inteligente, que eu era super capaz e que no privado ali me destruía porque precisava fazer eu sofrer. Então esses momentos de sofrimento em que eu era esvaziado, em que eu era insultado, em que eu era humilhado, faziam com que eu quisesse provar o meu valor. Então o que eu fazia? Eu era extremamente competitivo, comigo mesmo e com outras pessoas, e eu tinha uma sede de demonstrar potencial para validar aquilo que as pessoas tentavam enxergar em mim. Demorou muito tempo, né? E de repente eu sou especial porque o Fábio ele fez 2 anos de inglês. Aí, como ele não estava conseguindo acompanhar, ele voltou. Aí eu entrei com ele na mesma sala que ele. A gente tinha 15 anos na época. E aí passou 6 meses, o meu inglês estava quase avançado e ele estava tendo dificuldade de acompanhar um primeiro semestre que ele já tinha feito. Ele já tinha feito 4 semestres. Então, pera, eu sou diferente, né? Eu sou mais inteligente que os outros. Eu sou melhor, mas o que implica ser melhor? Porque aí eu vou falar com as pessoas e de repente, assim, o meu pai quebra. E aí os olhares mudam, porque aí os olhares de interesse os olhares de respeito e de admiração, eles já não são mais o mesmo. E aí eu saio da minha comunidade religiosa. Eu era extremamente popular, extremamente influente nessa comunidade religiosa. Por quê? Porque eu era o único oriental, porque eu era o único que morava no Parque dos Pássaros, porque eu era o único que dirigia escondido um carro com 16 anos lá, porque policial nenhum tem coragem de parar adolescente num bairro residencial. Então, sou superior, estou mandando, estou podendo, e de repente não estou podendo mais porque eu não tenho dinheiro para comprar o jantar. E aí eu vou arrumar um emprego que vai fazer eu viajar pelo país com dificuldade de pagar as minhas refeições. Opa, peraí. Então,
o que que me fazia especial? É a inteligência, mas a inteligência não está me garantindo renda. E sem renda, quem eu sou? Eu não estou valendo nada. E aí eu vou para o Japão e de repente eu pego todo esse potencial de aprendizado, toda essa suposta inteligência que às vezes eu achava que eu tinha, às vezes eu achava que eu não tinha por conta da madrasta narcisista perversa que eu tive. E aí eu percebo que essa inteligência ela só serve para ser operador de máquina mesmo, porque as pessoas não querem que você pense, as pessoas não querem que você verbalize. E se você aprendeu a mexer em várias máquinas quando a maioria das pessoas aprende uma só, é porque você é inteligente e aí você tem que dar o seu melhor. Então você tem que operar todas as máquinas mesmo. Você não tem que. Mas isso não é mérito teu, isso é como você veio. Ah, e sozinho, e solitário e vazio como eu fui, eu gostei sempre de ler biografias. E aí quando você começa a ler biografias e quando você começa a invadir o computador dos outros porque é o ano 2000 e o ICQ não tem segurança nenhuma, eu vou vendo que as pessoas elas são resultado do lugar onde vivem, das condições às quais são expostas, e algumas pessoas vão conseguir compreender o mundo em que elas vivem e se rebelar e se livrar do meio em que elas estão, mas isso é a minoria. Isso é a grande minoria. Então, eu me fudi muito no Japão, muito, 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 porque eu não entendia a minha superdotação. Eu não me achava super inteligente, então eu achava que a minha superdotação era normal. Então eu pegava um cara numa linha de produção, e como era responsável pelo trabalho dele, eu falava assim, ó, é só você fazer isso, isso e isso. Porque a peça vem assim. E aí eu voltava meia hora depois, e a peça tinha vindo de outro jeito e o cara não tinha feito nada. Eu falava, porra, como que você não fez nada? É porque a peça veio de outro jeito e eu não sabia como fazer. Mas é óbvio como fazer, mas era óbvio pra mim. Porque eu enxergava, porque eu sabia o que vinha antes, eu sabia o que vinha depois, eu sabia como que a peça tinha que estar, e aí ele tinha que ter adotado um procedimento ali. Só que eu, sem entender que as pessoas têm níveis de cognição diferentes, eu achava que a pessoa não tinha feito aquilo por má vontade, aí eu pegava ranço da pessoa. E aí toda vez que ela não conseguia enxergar alguma coisa, eu repreendia, e eu falava, olha, você tá não falava com essas palavras, mas eu falava, você tá com uma vontade, né? Isso daqui é uma coisa que eu não precisaria te explicar porque é óbvio. A minha superdotação sem orientação fez com que eu fosse uma pessoa muito cruel, muito odiada, e eu colhi todos os frutos e acho que eu paguei por tudo isso. Ah, e foi uma caminhada muito longa assim, teve que ter uma curiosidade muito grande para entender a limitação de potencial de conhecimento e de cognição das pessoas e entender também a sociedade em que a gente vive. E ainda assim eu tenho somente a minha perspectiva, eu tenho somente as minhas conclusões e eu não posso impor as minhas conclusões de 200 milhões de pessoas, mas eu quero dizer para vocês como eu vejo o Brasil e em cima disso explicar por que a gente está tão polarizado de uma forma talvez mais clara do que eu tenha feito. Talvez eu tenha feito isso ao longo de 200 vídeos e eu vou tentar fazer em um só. Essa aqui é a pirâmide de Maslow, mas faz de conta que é a pirâmide da demográfica brasileira. E aí, essa última camada aqui, ela teria que ser aqui, ó. Ela teria que ser aqui nessa pontinha. O que é o Brasil hoje? O Brasil é uma imensa camada de gente com insegurança alimentar, que não sabe o que vai jantar. Uma imensa galera que conseguiu jantar de hoje e de amanhã e está morrendo de medo de ser roubado. E isso justifica a existência da esquerda brasileira e da direita brasileira. Por quê? Porque pessoas como eu e você, talvez a gente esteja aqui a gente não está na pirâmide social brasileira. Na pirâmide de Maslow, a gente está. Droga, 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 não vou conseguir não confundir a cabeça de vocês. Mas o que acontece é que a gente tem uma classe média muito, muito díspare. Então, por exemplo, enquanto aqui você tem uma galera ganhando R$ 1.400 ou menos, e essa galera que não sabe o que vai almoçar amanhã, você tem uma galera vivendo no limite, não sei quanto que é o limite, sei lá, uns 3 mil, e aí você tem uma classe média que é vista da mesma forma, ganhando 5 e 10 aqui, e esse cara que ganha 10, ele acha que ele é muito rico. Esse cara que ganha 10 mil, ele acha que ele
venceu no mundo, portanto, ele está em outra camada da pirâmide de Maslow, portanto, ele se vê como diferente de quem está na base e, portanto, ele acredita realmente no que a sociedade diz para ele, que ele não deve se preocupar com os outros, porque ele é superior. Então, o israelense, ele não tem que se preocupar com o palestino, porque o palestino, ele está sofrendo as consequências da merda de raça que ele é. Isso de acordo com o sionismo, pelo amor de Deus, não sou eu que estou falando isso. Eu discordo veementemente disso. Então, porque esse cara que me atacou umas décadas atrás aí, ele merece morar nesse campo de concentração aí, de onde eu tiro mão de obra barata que me convém. E esse cara aqui, ele é cruel desse jeito? Não. Esse cara aqui, ele trata o pobre brasileiro como o israelense trata palestino? Não. Só que ele despreza. Por quê? Porque ele é educado a desprezar. Então, porque ele é educado a desprezar, ele acaba causando o massacre de toda essa camada aqui. Simplesmente porque ele não está prestando atenção. Porque quando ele vê esse cara aqui tomando tiro, quando ele vê esse cara aqui morrendo de fome, ele fala, não se esforçou. Deu motivo, né? Procurou e decidiu. Ele foi atrás disso. Então esse desprezo dessa camada porque vamos lá, vamos supor que esse cara ganha 10 pau e ele gasta 5 para sobreviver. Aí ele junta 5 mil por mês. 5 mil por mês é 60 mil por ano. 60 mil por ano, numa taxa de investimento médio, aí, se você estudar minimamente investimento, vai te render R$ 480 por mês. Só que esse cara está juntando isso há 10 anos. Né? Então ele está 10 anos trabalhando. Então ele tem uma renda de R$ 4.800, fruto dos investimentos dele, mais o salário dele. E esse cara mora em casa própria, ele tem o carro dele, ele não paga prestação mais. Então esse cara que tem 14 mil por mês, que gasta 5 para viver e que está economizando 9.800, ele é visto como vencedor da sociedade. E aí o problema daqui dessas duas classes não é dele. Porque são as pessoas que não se esforçaram como ele se esforçou, porque ele estudou, o pai dele se esforçou muito. Então, quando você vê essa dinâmica, essa camada aqui, alta da classe média, ignorando essas duas camadas aqui, e essas camadas aqui é 90% da população brasileira, que está 95% da população brasileira. Então, você acha que os políticos eles estão preocupados com os votos da classe alta e da classe média alta? Não. Eles estão preocupados com essas duas camadas de baixo, o cara que ganha R$ 1.400 e esse cara aqui que ganha uns 4 mil, que está pagando 3 mil de prestação, que está passando um puta de um perrengue, e se roubarem o celular dele, ele não vai ter dinheiro para comprar outro. Esse é o retrato da população brasileira, 95% da população. Então, esquerda e direita vão trabalhar em cima dessas duas classes. E se você não tiver conhecimento antropológico disso, você não entende o Brasil e você não entende por que você briga com essa tia por causa de política toda semana, quando na verdade ela deveria ser sua aliada nessa selva que a gente vive. Então, como que é gasto o dinheiro do país? Tudo que a gente paga de imposto, e é um absurdo que a gente paga de imposto, dá quase 2 trilhões de reais por ano. Tem ideia do que é isso? Quase 2 trilhões de reais por ano? Então, assim, o que um país poderia fazer para uma população de 200 milhões de pessoas com 2 trilhões? Então a gente vai pegar 2 trilhões dividido por 200 milhões. Pouca coisa. R$ 10 por cidadão. Porém, esses R$ 10 por cidadão é uma coisa que eu tô falando. Nossa, eu tô falando muita besteira. R$ 10.000 por cidadão. Porque são 2 trilhões. Eu tô cortando zero aqui para ficar mais fácil. E aí tem a casa do bilhão e tem a casa do milhão. Eu sou de humanas. Você tem 10 mil por ano por cidadão para investir. Só que você não precisa chegar com esses 10 mil, dar na mão do cara e falar, toma, compra comida. Não, você constrói infraestrutura. Para quê? Para as pessoas conseguirem gerar riqueza. Mas esse investimento não é feito. Por quê? Porque o Brasil é uma terra fértil demais. E porque o Brasil é uma terra fértil demais, se todo mundo tiver terra para plantar, o preço das commodities ela despenca, desaba no dia seguinte.
Porque tem muita terra improdutiva aqui no país. Por quê? Porque se todo mundo tiver um pedaço de terra e plantar arroz, amanhã ninguém consegue vender arroz pelo preço que ele está hoje. Porque vai despencar por excesso de oferta. Então nós temos uma elite, nós temos uma cabecinha aqui de 2% da população que não quer a terra inteira plantada, que não quer a infraestrutura. Por quê? Porque se você tiver uma linha de trem que atravessa o Brasil e chega no porto, qualquer pessoa pode pagar o frete para mandar mercadoria para esse trem. E se você tem uma linha de caminhões como estrada, você só consegue mandar se você for da galera que é dona da frota de caminhões. O cara que aluga o caminhão vai gastar muito mais do que você. Então ele vai ter prejuízo. Então ele não vai querer plantar. Eu estou exagerando, eu sei que não é assim. Eu tô usando de maneira simbólica para vocês entenderem. Mas, tá, a gente tem 10 mil por pessoa. Como que a gente está usando esse dinheiro? Imagina que o governo, de tudo que ele arrecada de você, ele tem 10 mil para gastar com você. Alguns de nós até paga 10 mil de imposto por mês, porque metade do que a gente gasta é imposto. Imposto sobre imposto sobre imposto, metade do que a gente gasta é imposto. Então, se você gastou, sei lá, 20 mil no ano, você pagou tranquilamente aí 10 mil de imposto. Aí você tem 10 mil pro cara gastar com você. Como que ele gasta com isso? 5 mil ele paga rentista. O que é rentista? É dono de dívida pública. Esse dinheiro aqui já foi pro saco. E uns 4 mil ele paga de previdência. E aí, 4 mil. Então, deveria sobrar mil aqui. E o que ele faz com esse mil? Ele paga SUS e o resto das coisas. Então, se você gastar mais de R$ 1.000 por mês no SUS, em consulta, exame, essas coisas, aí você custou mais do que o Estado tinha para gastar com você. E é muito interessante que a gente não pague a dívida que a gente tem, que a gente só pague juros e continue pegando cada vez mais dinheiro emprestado. Por quê? Porque a gente vai coletar cada vez mais imposto. E se a gente pagar cada vez mais juros de dívida pública, você remunera cada vez mais o topo da elite que está aqui agindo ativamente para que o gasto seja ruim, para que a dívida fique sob controle, mas que estrangule o orçamento público cada vez mais, porque se a gente tiver dinheiro sobrando, aí a gente vai ter que investir em infraestrutura, e o governo, para não investir numa estrutura que permitiria que você gerasse riqueza, ele teria que ter uma boa desculpa. Ele não pode ter o dinheiro e não investir em infraestrutura, então ele precisa não ter dinheiro. O governo precisa não ter dinheiro. E se você está pagando juro de dívida e uma previdência caríssima, então não tem o que fazer. Aí, assim, a gente não tem. Tem um livro sobre a China que mostra como que eles escaparam do neoliberalismo e como eles conseguiram regular preços, manter demanda equilibrada. Droga, tá sem internet outra vez. Tá insustentável isso. Mostra como que eles sobreviveram a isso, e eles falam da nossa década de 50, 70, e eles falam muito do Delfim Neto. Eles falam assim, o Brasil ele fez um progresso enorme, mas aí parece que em algum momento eles foram influenciados de maneira que eles desistiram do crescimento do país. E numa época em que eles podiam abrir o país para investimento estrangeiro, para que a empresa entrasse, investisse toda a grana, pesquisasse o mercado, entregasse um produto de valor, lucrasse e com isso ela mandasse parte dos lucros de volta para o investidor, ao invés de fazer isso, o governo pegou um monte de dinheiro emprestado para ele fazer uma coisa que ele não sabia fazer. Então ele gastou todo o dinheiro, fez um serviço porco e começou a pagar dívida de juros. E na época do Lula, a gente trocou ainda 3% de juro ao ano por 13,75% de juro ao ano. Por quê? Porque a gente pegou dinheiro emprestado caro para pagar uma dívida barata para poder bater no peito e falar a gente não deve nada para a FMI. Por quê? Porque enquanto a gente tem dívida para a FMI e precisa pagar juro em dólar, a gente está numa situação de insegurança para a elite aqui. Porque esse dinheiro não é pra gente. Mas se a elite do país fala, toma Lula, paga essa dívida aí com esse dinheiro que eu vou te emprestar porque eu te amo, porque eu amo o meu país, eu amo o Brasil, eu quero o Brasil próspero. Aí uma dívida que te rendia
2.000 de juros, vou pensar no orçamento doméstico, tá? 2.000 de juros por ano, agora tá te custando 14.000 de juros por ano, 13.000 de juros por ano. E aí você fala, porra, eu troquei uma taxa de um juro de 2.000 por um juro de 14.000. É, mas pelo menos esses 14.000 tá indo para a elite brasileira. E não para o FMI, e não para o investidor estrangeiro. Então, o Brasil ele sempre foi arquitetado para que um grupo pequeno de pessoas, um grupo pequeno de amigos do rei, pudesse simplesmente roubar toda a riqueza para si e não dividir nada com ninguém. Porque se você der simplesmente um lote de terra para a pessoa, aí a produção da sua terra já não vai valer mais nada. A elite brasileira ela sabe que ela precisa de terra porque dinheiro só não vale nada. Estados Unidos e Europa estão entendendo isso agora. Não adianta você ter trilhões de dólares se ninguém quer te vender petróleo. Se ninguém quer te vender o que faz, ou se a riqueza não está sendo gerada para que você tenha alguma coisa para comprar. Então a elite brasileira é esperta, ela não tem só 700 bilhões de juro, de dividendo todo ano. Ela tem também grande parte das terras brasileiras. E aí vai um cara com muito esforço, com muito trabalho, aí ele compra uma fazenda muito grande e ele fala: Nossa, eu estou ganhando 2 milhões por ano, 15 milhões por ano, eu sou parte dessa elite. Não, você tem uma fazendinha pequena, você está aqui, você tem uma fazendinha pequena perto dos donos dessa porra toda. E os donos dessa porra toda, eles conseguem fazer com que essas duas camadas aqui não os enxerguem. Ou seja, você não sabe que existe, porque o cara que mais tem grana na sua cabeça é o Whindersson, é Luva de Pedreiro, é MC, sei lá, Melody. Rico para você é o cara que tem 20 milhões de seguidores no Instagram e que tem muita grana porque ele tá fazendo muita propaganda agora. Não passa pela sua cabeça que aqui tem um cara que tem dono de 3% do território do Brasil e que tem bilhões de reais distribuídos em bancos, em empresas e em dívida pública e que esse cara ele tem um rendimento aí de 2 bilhões por ano. E aí a propaganda ela é feita no sentido de eu vou deixar um monte de gente na miséria aqui, achando que tem direitos a coisas que na verdade não deveria ter. Eu vou provocar a indignação dessa camada aqui, para que essa camada aqui pense que o problema do país é a existência dessa camada aqui e não desse topo aqui. E aí agora você já deve ter surtado. Você está falando, eu sempre soube que o Fausto era comunista, porque isso daí é papo de comunista. Não, eu não estou defendendo uma ideologia comunista. Eu estou descrevendo para você o país do jeito que eu vejo. Eu estou descrevendo o país do jeito que eu vejo. Quando eu comecei a estudar investimentos, assim, estudar investimentos complementou muito o estudo da história e da sociologia, porque durante muito tempo eu fui interessado por história e sociologia, biografias e livros de história, e de repente eu entendo investimentos e aí eu falo, cara, tudo se explica, tudo fecha. E toda essa poluição de informação para as pessoas acharem que vale mais do que vale menos, e todas as palavras, e todo o risco que o comportamento do Bolsonaro e do Lula imprimem no discurso deles justifica o ganho dessa pequena elite de amigos do rei que você não sabe quem é e você não consegue ter raiva de alguém que você não sabe quem é. Você tem raiva de quem você conhece. Você tem raiva de quem você conhece. Tá, e agora a gente explica esquerda e direita. Eu lembro que uma vez eu fiz um vídeo sobre isso e eu falei assim, ó, se você pegar essa pirâmide aqui e fizer assim, essas duas camadas aqui vão formar direita e esquerda e isso explica o país. Mas talvez eu não tenha focado da maneira como eu estou fazendo dessa vez. Pirâmide de Maslow. Isso daqui já é consagrado. Isso daqui já está mais do que consagrado. Nós temos uma pirâmide de necessidades e essa pirâmide, você nunca vai ficar muito tempo num degrau dela. A gente o tempo inteiro está flutuando entre elas. Por quê? Porque essa daqui é de necessidades básicas, é necessidades fisiológicas. Então você trabalha, você consegue segurança, você consegue autoestima, você consegue amor, você consegue sua família. Aí você consegue virar um filósofo e aí te dá vontade de cagar. Quando te dá vontade de cagar no meio do metrô, ou no meio da Marginal Pinheiros, da Rebouça, cheia de trânsito, aí você se tornou a pessoa mais miserável do mundo, porque você quer cagar e não pode. E aí você está na primeira camada da pirâmide de Maslow.
Nessa camada aqui você tem respirar, você tem comida, você tem água, abrigo, roupa, sono. Eu não falo que a Santíssima Trindade é comida, roupa e casa. Com comida, roupa e casa, água ainda é fácil, né? A gente ainda não precisa fazer guerra por água. Você tem o básico para quê? Para subir. E aí muda as suas necessidades e consegue filosofar caso você queira. Só que enquanto você não tem comida, enquanto você não consegue respirar o suficiente, enquanto você não pode cagar, enquanto você não tem que vestir, você simplesmente não consegue pensar em nada além disso. Então, uma pessoa sem o jantar do filho, uma pessoa sem o jantar, ela não consegue pensar em segurança. E porque ela não consegue pensar em segurança, você tem a fala, que não justifica crime, mas que é verdade. Primeiro estômago, depois a moral. Isso é fisiológico. Se você está com fome, você não vai pensar na moralidade de roubar um pão, você vai roubar um pão. Se o seu filho, bebê, está com fome, você não vai pensar na moralidade de roubar alguma coisa, você vai roubar. Isso é a natureza humana. Agora, quando você consegue bater essas necessidades fisiológicas, você começa a pensar em. Você começa a ter previdência. Você começa a pensar, pô, amanhã eu também vou precisar comer, amanhã eu também vou precisar cagar, amanhã eu também vou precisar dormir, então eu quero garantir o meu almoço de amanhã. E aí, quando você garante 100 almoços, ou seja, eu tenho 3 meses de despesa aqui básica guardado, aí você passa para o segundo grau da pirâmide de Maslow, que é segurança e segurança. Porra, que é isso? Safety é segurança de acidente e security é segurança de agressão. Então, eu vou colocar o cinto de segurança, isso é safety, e eu vou blindar, porque aí é security. Então, eu vou tomar cuidado para não bater e eu vou tomar cuidado para não atirarem em mim. E essa camada, ela é muito tensa, porque do que adianta você trabalhar e ter leite para o seu filho para 15 dias se o vizinho não tem leite para a filha dele e você não confia no cara? Porque aí, se ele rouba o leite da sua filha, aí você não vai ter o leite da sua filha. E aí, rapidamente, você cai da segunda para a primeira. E então, essa elite aqui, ela nos mantém constantemente na pobreza para garantir que essa camada aqui sempre tenha medo dessa camada aqui e que os dois sempre briguem para que eles não consigam enxergar a existência dessa galera aqui que mantém o pet do servidor do jeito que está. Então você proíbe as pessoas de gerar riqueza, como? Com oligopólio cheio de incentivos. Quando você dá incentivo para uma empresa funcionar de determinada forma, quem não tem esse incentivo se fode. Imagina assim, você vai abrir uma sorveteria, aí o amigo do rei abre uma sorveteria, só que você paga a conta de energia e o cara não. A sorveteria de quem vai ser melhor? Então você não vai abrir mais sorveteria, certo? Aí você decide abrir um lava-jato. Aí você decide abrir um lava-jato. Aí o amigo do rei abre um lava-jato do lado teu. E ele é amigo do rei, né? E aí você paga a conta de água. E o cara não paga a conta de água. A longo prazo, o lava-jato de quem é que vai dar certo? Porque quando o cara fizer uma promoção, você vai conseguir fazer a sua promoção? Não, porque você tem a conta de água para pagar. Então você vai falar, porra, não dá para fazer isso. Nós somos constantemente proibidos de dar riqueza, porque todos os segmentos importantes da economia estão protegidos por oligopólios, que são a mesma coisa que as milícias da favela. Então você já não consegue empreender, e seu amigo rico não empreende também porque ele não é burro de sacar o dinheiro do Tesouro Direto, porque ele tá aqui, ó. Ele é o cara que tá com 4.800 de rendimento, lembra da conta? Ele não vai trocar esse rendimento garantido para investir num negócio que ele sabe que o Estado vai quebrar. Então você tem uma carga tributária, você tem uma burocracia enorme e essa burocracia ela gera criminalização. Ou seja, tem tanta regra para abrir uma empresa, tanta norma para abrir uma empresa, tanta regulação para abrir uma empresa que todo mundo é criminoso. E quando todo mundo é criminoso, quem é que sobrevive? Os amigos do rei, que além de terem incentivos, eles têm vista grossa a todos os crimes que eles cometem. É por isso que a Amazônia é desmatada. Porque é crime todo mundo desmatar, mas eu faço vista grossa pro cara que é meu amigo e o índio não pode fazer nada a respeito disso. Aí ele vai trabalhar pro cara que desmata e que não é preso porque ele é amigo do rei. Por quê? Porque ele sabe que desmatando ali ele não vai ser preso, aí ele leva um dinheirinho pra casa. Isso daqui geraria uma Revolução Francesa em 6 meses.
Fazer um país desse jeito aqui é impossível, porque ele gera uma Revolução Francesa em 6 meses. Se você não sabe o que é a Revolução Francesa, você se lascou. Porque senão o vídeo vai ficar aqui com 5 horas e não dá, né? Então, como que a gente impede uma Revolução Francesa? Essa galera aqui, ela foi tão esperta, mas tão esperta. O Bolsonaro tem cara de burro, o Lula tem cara de burro, todo mundo tem cara de burro. Mas a galera que manda nesses caras, ela é tão esperta, mas tão esperta, primeiro, que você não sabe que ela existe, e segundo, ela colocou dispositivos na sociedade para impedir revoluções francesas. Por quê? Porque essa galera aqui, ela está claramente sendo privada da riqueza do país. E ela reivindicaria isso, guilhotinaria essa galera aqui e falaria, agora a gente vê como é que a gente distribui, porque tem muita riqueza para ser distribuída. Para impedir que isso acontecesse, essa camada aqui, ela desenvolveu determinados estímulos, que é a saúde gratuita. Pelo menos saúde eu tenho que ter. Eu não tenho dinheiro para comer, pelo menos o remedinho no SUS tem que ter. A existência do remedinho no SUS é sensacional, mas o que você prefere? O SUS de graça ou um salário de 12 mil e pagando um plano de saúde? Então, quando você dá saúde gratuita, pensão de viúva, auxílio reclusão, bolsa pobrismo, isso são coisas que você não pode tirar agora, senão você mata as pessoas. Por quê? Porque você as colocou nesse sistema. Isso que pessoas com 20, 30 anos e pouco estudo de história e de antropologia têm dificuldade de entender. Que as pessoas elas estão onde estão porque elas foram colocadas numa situação em que não importa o que elas façam, elas não vão conseguir gerar riqueza, e o mínimo do mínimo do mínimo da vida sob humilhação, é uma vida de Palestina essa merda aqui. Você vai no posto, não paga, aí você tem uma menina de 20 anos casando com um cara de 60, e isso é aceitável, porque a menina está sendo esperta, porque esse cara vai morrer e depois ela vai curtir a vida com a pensão. Aí você tem auxílio reclusão, que faz com que um monte de menina se orgulhe de gostar de bandido. E você tem uma bolsa pobrismo, e aí as pessoas elas não querem dividir o dinheirinho da pensão, que é pouco, elas não querem dividir o dinheirinho da bolsa pobre, bolsa pobrismo, porque é pouco. E elas vão se atomizando, e elas vão deixando de se relacionar com a comunidade e começam a se relacionar com influencers. E o que os influencers estão falando? Se você tiver aqui, ele vai falar que o problema está aqui. E se você tiver aqui, ele vai falar que o problema está aqui. E essa é a nossa esquerda e nossa direita. E esse é o manual do Brasil. E aí você entende quem nós somos. Olhando para a ficção de Tsushin, Liu, você entende... Você olha para você mesmo e fala, cara, me olhando no espelho, eu percebo que eu sou desse jeito. Então, quando a gente coloca essa camada aqui contra essa camada aqui, quando as duas deveriam estar se juntando com essas outras duas para brigar com essa ponta aqui, aí você vem com esse papo de que esse absurdo de que você tem que proteger bandido, isso é um absurdo, e com outro absurdo de que você tem que matar bandido. Quando na verdade, e assim, vamos lá, a indignação do Lucas e a indignação. Depois o Lucas coloca a opinião dele, essa é a opinião de Fausto. Estou sem internet. É um caralho. Esse comentário de que eu entendo perfeitamente o que o Lucas diz, porque é muito frustrante você trabalhar muito para ter um celular e o cara te rouba o celular, é porque você não enxerga que você foi colocado nesse sistema aqui. E por imediatismo, você percebe que quando o cara rouba o seu celular, ele te impede de trabalhar. E se o cara te proíbe de trabalhar, você não tem o que comer. Então você estava aqui pensando em segurança, e aí de repente agora você está pensando em comida. Aqui você estava pensando em montar um PC gamer e agora você não sabe como que você vai pagar o teu aluguel. Então como você vive, e a classe que se acha média, classe que se acha média é que ganha 5 mil por mês e acha que é rico. Essa classe média, ela tá o tempo inteiro falando, se os caras roubar minha bicicleta, eu não vou conseguir fazer Uber. Se os caras roubar meu celular, eu não vou conseguir falar com meu chefe. Se os caras roubar esse... E aí, assim, o tempo inteiro ele tem medo de sair dessa camada aqui de segurança e cair para uma camada em que as necessidades fisiológicas dele não estão sendo atendidas. E aí, como quem roubou o celular dele tá aqui, como quem roubou a bicicleta dele está aqui, ele fala, o problema da sociedade não é a existência de pessoas que estão ganhando 700 bilhões por ano aqui, o problema é na existência desse bando de pobre. Então se o cara rouba, tem que matar. Só que se você rouba um cara que... Se na favela você tem 10 pessoas que não estão conseguindo gerar riqueza, e uma delas se submete ao crime e chega e partilha com todo mundo, quando você mata
essa pessoa que saiu para roubar, você vai ter uma outra pessoa se dispondo a roubar para sustentar, que vem ainda com a indignação de ter visto o outro ser assassinado. E isso te dá um monte de gatilhos, por quê? Porque a mídia e o debate político, ele está há décadas servindo a essas pessoas, fazendo com que você fique saturado do monte de discursos desses aqui de baixo. De que você tem que proteger bandido, que você tem que matar bandido. É essa briga que faz com que a gente perca tanto tempo nesse debate imbecil que a gente não questiona a existência desse tipo de rentismo aqui. Isso é o Brasil. Então, esse cara que não tá conseguindo jantar, ele tá vendo essa galera aqui jantando e pagando seguro da casa, falando, eu tenho tudo isso porque eu me esforço. E ele tá falando assim, porra, eu também me esforço, só que eu não tenho caminho de esforço que seja recompensado. É a mesma coisa de você grindar e não dropar item, mas dropar um monte de gold. E você colocar um cara no servidor bugado, onde ele grinda e não dropa nada. E quando ele morre, ele perde item. Você não pode culpar o cara que decide não jogar. Só que o Brasil ele cria um meio ambiente que paga 700 bilhões para manter rentista, mais 700 bilhões para manter os estímulos pró-pobreza, de proibição de geração de riqueza, e todo o resto é gasto com emendas secretas e com o ineficientismo público para enriquecer determinados lobbies. Aí esse cara que, não importa quanto ele se esforce, ele não consegue gerar riqueza nenhuma. E aí a gente tá falando assim, o cara não quer grindar. Se você não sabe o que é MMORPG, você se lascou. O cara não quer grindar. Por que ele não quer grindar? Porque é vagabundo. Porque se quisesse... E é engraçado, porque aqui nessa camada vai ter os caras que fizeram o impossível aqui embaixo. Aqui, nessa camada aqui, vai ter o cara que morava na favela, que andava não sei quantos quilômetros, que atravessava o rio nas costas do Jacaré, que escalava a montanha, que ia pra escola, que começou de office boy, que virou Uber, que depois virou não sei o que, aí ele conseguiu comprar não sei o que, e hoje ele tem uma pastelaria. E esse cara, ele tá falando assim, se eu conseguir, qualquer um que quiser consegue. Só que isso implica que os 140 milhões de pessoas que estão aqui, caso se esforçassem, o país teria 140 milhões de pastelaria. E eu queria ver quem é que ia comprar o pastel do cara. Então essa conversa da extrema-direita, porque agora só existe extrema-direita, né? Assim como só existe burrice dos dois lados. Então esse papo de que basta você se esforçar que você consegue, ele também não faz sentido, porque não existe cargo de juiz Barbosa para todo mundo. Não existe, não existe vida de Fausto para todo mundo. Quando eu digo que não existe vida de Fausto para todo mundo, não existe você estar cansado da vida corporativa do Japão e falar, foda-se, eu vou pro Brasil ganhar dinheiro para conversar com as pessoas sobre a vida delas. Se eu tô conseguindo isso, foi por consequência de uma série de coisas que não foram só esforço, tem genética, tem natureza, tem valor simbólico que a sociedade dá para coisas que eu vivi. Tem uma série de elementos que deixam claro. E assim, cuidando da minha irmã, eu percebo mais claramente ainda. Que se ela se esforça. Eu me esforcei muito pouco na vida. O meu esforço foi dando risada com o Leandro, o meu esforço foi dando risada com o Alexandre. O meu esforço foi me emocionando com o Márcio. Meu esforço foi. Leme. Meu esforço foi conversando com pessoas extremamente interessantes sobre a vida delas e aprendendo junto com elas. Então, eu não posso dizer que foi esforço e sacrifício. Não, eu tava jogando PDO e conversando com gente legal. Aí eu falo, é só você fazer isso. Só que se tiver 200 milhões de professores de inglês que fazem terapia e dão conselhos de célula corporativa para os alunos, não vai ter aluno para tudo isso. E se minha irmã se esforçar 100 vezes mais do que eu, ela não vai conseguir o que eu tenho. Então eu tenho que entender que a sociedade, ela não é feita só de Faustos. Ela é feita de Márcias que não têm capacidade para conseguir as coisas. E é feita de pessoas que são colocadas num mundo onde elas são proibidas de gerar riqueza e desistem de tentar. Então, o mundo tem muita gente desalentada. O Brasil tem gente desalentada, deitado sobre um berço de riqueza onde tudo que se planta dá, só que ela é proibida de plantar.
E ela é colocada no mundo onde ela tem tão pouco dinheiro que ela não sai. Aí ela não socializa. Aí ela não conversa com os vizinhos, ela não percebe que os vizinhos são gente boa. Aí ela fica em casa com o celular vendo conteúdo de político. E esse conteúdo de político, ele fica falando que o cara da camada de cima é arrombado, ou que o vizinho de baixo é arrombado. E que o problema do mundo é ele, que se você sair de casa, você vai trombar com ele. Aí as pessoas perdem o senso comunitário e elas viram tribais na internet. E aí elas desistem de procurar oportunidades porque o gerador de conteúdo dela tá fazendo ela ter certeza de que não adianta procurar porque ela não vai achar. Porque enquanto tiver gente que vota no outro, vai dar errado. Então a gente tá. Tem uma classe desumanizando a outra aqui sobre uma enorme ignorância daqui. Então quando eu escuto que a solução para o Brasil é sair metralhando todo mundo que se submete a matar e a roubar e a traficar droga. Quando eu escuto que a solução é sacrificar todo mundo que descumpre as regras para que as outras pessoas tenham medo de descumprir as regras e decidam trabalhar, aí eu pergunto, quando elas decidirem trabalhar, elas vão fazer o que no servidor que tem essa porra desse patch? Você vai matar toda uma linha de frente de criminosos e aí elas vão ser substituídas até você chegar no flanco. Elas vão ser assassinadas até você exterminar o flanco dessa galera. E aí, quando eu não tiver mais essa classe aqui, você vai achar que o problema está resolvido, só que aí o Brasil vai ser uma Palestina. O que não significa que esse cara aqui ele tenha que ser assaltado e aguentar toda a escalada. Não. A gente tem que lutar pela mudança desse patch e pelas condições de. Então, assim, uma coisa é eu deixar minha irmã esquizofrênica sem comida e bater nela quando ela entra na cozinha escondida pra comer alguma coisa. Tá vendo? Minha irmã tá ali, ó, no quartinho dela. Aí imagina que eu nego comida pra ela e aí de madrugada eu vejo ela na cozinha abrindo a geladeira. Eu posso descer a porrada nela. Essa é uma alternativa. Outra coisa é falar assim: escuta, eu tô comendo pizza, hambúrguer, eu tô comendo esse sushi nojento com creme de leite, cream cheese horroroso, feijoada, tudo que eu gosto. Só que é o seguinte, eu não vou. Como sou eu que tô gerando riqueza, como sou eu que tô trabalhando, eu não vou te dar isso, não. Mas eu vou te dar arroz, feijão, vou te dar uma proteína, salada, e se eu tiver recurso, eu vou te dar suco e uma sobremesa. 3 refeições. Mas se eu te pegar abrindo a geladeira, eu vou te descer a porrada. São duas situações completamente diferentes. Agora tem gente que tá falando assim, não, eu não tenho que dar comida pra irmã do Fausto porque não é justo, fui eu que trabalhei, fui eu que me esforcei. Por que todo mundo não pode fazer igual? Esse é o mapa do Brasil e eu ficaria aqui horas falando sobre isso, mas eu tenho que trabalhar. Grande abraço pra vocês.